repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. E a Francine Ferreira, direto de Brasília, também vai falar sobre isso. Representa, Fran, um alívio não só para os brasileiros que estão voltando para o país, mas uma vitória para o corpo diplomático também, né? Bom dia para você, boa segunda, boa semana. Bom dia, Thalita. Bom dia também para todo mundo que nos acompanha aqui. Boa semana pra gente. Pois é, Thalita, justamente essa última fase, vamos dizer assim, desse momento aí da guerra, significa trazer esses 32 brasileiros aí de volta para o Brasil, significa para o governo brasileiro um grande passo. Isso porque mais de 1.400 pessoas já vinham sido resgatadas, repatriadas em 9 voos da FAB, e o grande imbróglio se tratava em relação a esse grupo que estava aí na faixa de Gaza e que o avião, como você informou aos nossos ouvintes, já decolou para o Brasil. A previsão de chegada, inclusive, é hoje às 11h30 da noite aqui na base aérea de Brasília, onde a gente vai estar acompanhando tudo isso. Mas, enfim, o conflito começou no dia 7 de setembro, né? 7 de outubro, ou seja, mais de um mês se passou e o grande imbróglio estava sempre em relação a esse grupo, principalmente porque ali, naquele momento, o mais importante se dá em questão de relações diplomáticas mesmo, por se tratar de uma região do conflito onde se concentrava, né, a maior parte dos bombardeios, uma região que já é conhecida justamente por essa questão da sua periculosidade. Então, foi um grande desafio, vamos dizer assim, para o governo brasileiro e para outros governos também, mas em função principalmente porque, em relação à postura que o Brasil adotou, até mesmo com Israel, porque também condenou os ataques feitos por Israel, em que civis, crianças também morreram, né? Então, ficaram feridos. Então, havia-se uma leitura de que, se no Conselho de Segurança da ONU, lá na primeira proposta que o Brasil fez, se tivesse sido mais duro em relação ao Hamas, se tivesse concordado, por exemplo, no poder de autodefesa de Israel, que esse, inclusive, foi um dos pontos levantados pelo governo dos Estados Unidos para vetar a proposta do Brasil, que já tinha sido aceita por 12 membros, se acreditava que tudo isso poderia ser feito antes. Isso porque a lista das pessoas que podem cruzar a fronteira, elas são comandadas, vamos dizer assim, tanto por Israel, mas também por Egito. Então, se deu preferência a países que inicialmente já tinha dado um ok positivo em relação à postura de Israel, claro, com ressalvas, mas diferente do que o Brasil fez. Então, isso estava sendo uma grande barreira, a principal preocupação aqui no Itamaraty era justamente essa. E aí a gente viu nas últimas semanas, né, essa, vamos falar, agonia dessas pessoas que estavam ali na faixa de Gaza, justamente porque havia a liberação, olha, até quarta-feira vocês vão conseguir sair. Depois isso foi se arrastando. Então havia um temor até do corpo diplomático aqui em relação de, se tiver mais bombardeios, né, o que pode acontecer. Mas esse último voo que está vindo para o Brasil agora representa um grande alívio aqui, não só para as famílias, mas também para o corpo diplomático, justamente pensando de que a maior operação de repatriação em todo esse conflito também foi feito pela Força Aérea Brasileira. Então, digamos que marca, assim, o fim justamente com uma coroação de tudo que foi construído desde o início do conflito, em que o Brasil conseguiu ajudar até mesmo pessoas de outros países. Então, a chegada hoje às 11h30, ainda não está previsto se o presidente Lula vai ou não receber. Com certeza, vamos dizer assim, que vai ser uma vitória também para o chanceler Mauro Vieira. Pois é, Fran, e a disputa política em cima dessa guerra no Oriente Médio, infelizmente, a gente vê diariamente, né? Não, exatamente. Esse é um ponto, inclusive, foi muito discutido na última semana com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Ele foi justamente na Câmara dos Deputados com o intuito de apresentar algumas imagens que seriam inéditas, que foram capturadas dos capacetes de pessoas do Hamas, né?
que é uns ataques, então imagens bem fortes, inclusive a imprensa não pôde acompanhar, né, essa reunião, mas justamente durante essa reunião, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele compareceu. Haviam sido convidados todos os deputados, inclusive deputados do PT, do PSOL, mas houve a chegada do Bolsonaro. E ali foram feitas fotos, por exemplo, do Daniel Zonshine com o Bolsonaro e várias outras questões. E isso começou até mesmo se levantar, Thalita, a questão de que nas redes sociais falaram assim que quem havia até mesmo ajudado nessa liberação teria sido o ex-presidente. Então isso começou a criar ainda mais conflito do ponto de vista político ideológico, dessa polarização, né? E só pra gente lembrar, desde o início, né, do dia 7 de outubro até agora, houve muita discussão entre deputados da oposição e deputados do governo, justamente uma questão de vocês apoiam terroristas, vocês apoiam grupo A, grupo X. Então, isso virou uma disputa política realmente. Na tribuna na Câmara, foram mais de 4 vezes que deputados quase saíram na mão mesmo no plenário, justamente em função de uma discussão, vamos dizer que calorosa, para dizer o mínimo, em relação a esse tema. E na última semana, o que ficou marcado foi justamente isso. Tanto é que o Brasil, o Itamaraty, estuda pedir a saída até mesmo de Daniel Zonshine do cargo que ele ocupa hoje, de embaixador de Israel no Brasil. Isso porque o Daniel, ele inclusive, a gente entrevistou ele aqui também na nossa redação, ele entrou em embates com a Gleisi Hoffmann, que ela e o PT criticaram abertamente sobre a postura de Israel. Então, tudo isso criou embates. O que se teve de conclusão foi de que ele poderia ter ajudado mais. E ao ele aparecer ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso tudo criou muito mal-estar, uma vez que ele e o governo brasileiro se criticam, né? Ele e o PT estão se criticando. Já havia esse desentendimento com pessoas do governo brasileiro. Ele foi chamado no Itamaraty, inclusive, para uma reunião para falar, olha, vamos abaixar uns poucos os ânimos, porque a situação não é só política, que a gente está falando de vidas que está ali na faixa de Gaza. Então agora fontes do Itamaraty justamente dizem isso, que assim que os brasileiros chegarem aqui no Brasil, esse último grupo, aí sim eles vão conversar sobre essa saída do Daniel do cargo, porque avaliam que hoje é insustentável, como um diplomata hoje não se está tendo uma conversa que se deveria ter com um país tão importante que é Israel.